Fechou o áudio. Agora. Aparece alguma mensagem aqui? Então vamos lá. Bom dia a todos, professoras, professores. Bom dia pelo dia de vocês, né? Pelos nosso dia, né? Que é um dia que marca aí muito trabalho, muita reflexão e a oportunidade da gente fazer mudanças na sociedade e na vida das pessoas, né? Hoje nós estamos trazendo aqui uma live especial para nós, né? O professor Leonel Nava, há tempo já vem falando para a gente fazer algo com a professora Tatiana da Unesp, que ela é do núcleo do departamento de didática, né? Ela trabalha com formação de professores, ela já foi professora da rede, professora de ciências, professora de biologia, já foi coordenadora pedagógica, portanto, é uma pessoa que conhece a nossa realidade, uma pessoa que sabe como é o chão de escola. E ainda hoje, formando professores, ela tem esse feedback de como que o trabalho dela se dá lá na prática, né? Se dá lá na sala de aula. Conseguimos trazer a professora Tatiana, ela foi muito solícita, né, ao nosso pedido, ela está trazendo coisas valiosas, então peço para vocês pegarem aí um caderno, fazer anotações, por quê? Porque daqui a um ano você vai precisar de coisa, né? Que foi dito hoje, agora que a educação está se desenhando diferente, né? São novos desafios, a professora se coloca aqui como uma parceira permanente para a gente, né? E isso é muito bom. Nós já tivemos uma parceria bem efetiva com a Unesp, né? Com o Núcleo de Ciência ali na Vicente Ferreira, não sei por que se acabou, e a gente ficou com uma sensação de orfandade, né? Nós nos sentimos aqui, puxa vida, a gente se apoiava muito na Unesp e de repente tudo se acabou. E agora a gente vê a possibilidade da gente recomeçar de uma forma diferente, né? Uma vez que a educação mudou também, né? E a gente tem que estar sempre abertos a novos desafios. Então, essa live hoje, ela conta não só com ciências, nós também temos aqui o pessoal de biologia, representado pela PCNP Daniela, o pessoal de física, representado pelo PCNP Claudemir, a química pela PCNP Ana Paula e a matemática, que deve ter a maior quantidade de professores, né, pela PCNP Luciane. Então, o que nós vamos focar, né, o que vai ser focado nessa live de hoje, foi bastante discutido com a professora, a gente falou o que a gente pretendia que fosse discutido, e foi bem ao encontro do que ela já trabalha lá na Unesp, né? Então, nós estamos muito felizes por essa nova parceria que está se abrindo aí, né? E a gente também agora pede para que nós tenhamos o máximo de proveito possível, né? Então, por isso, a questão que eu estou enfatizando aí, a questão da anotação, né? Para a gente deixar para amanhã o dia de descanso, né? Que é o dia dos professores, né? E hoje a gente aproveitar que vai ser uma coisa aí que a gente vai usar por muito e muito tempo, né? A interação, só lembrando, ela vai ser feita por chat, porque vocês têm acesso só pelo YouTube, então não dá para fazer perguntas oralmente, né? Então, vamos passar a palavra para a professora. Se eu esqueci de falar alguma coisa, ela, por favor, complemente, né? Então, com a palavra, a professora Tatiana, seja bem-vinda aqui. Feliz dia dos professores para a doutora também. Tá? Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer, né, primeiramente, essa oportunidade valiosa de conversa. Acredito que o professor Maciel falou o mais importante, né? Que sou professora, assim como todos nós que estamos aqui, e gostaria também de desejar o meu feliz Dia dos Professores, né, para todos vocês. E, primeiramente, quero agradecer, então, essa oportunidade valiosa da equipe de coordenação
né, aí na presença da professora Dani, de Biologia, professor Claudemir, de Física, professor Maciel, de Ciências, professora Ana Paula, de Química, professora Luciana, de Matemática, por essa oportunidade valiosa desse encontro, né? Um encontro para uma conversa sobre o ensino de ciências, uma questão tão valiosa e tão cara, né, para os dias atuais. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, porque a minha mensagem para o Dia dos Professores, ela está aqui, então aí fica mais fácil para apresentar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Tem um retorno aqui para mim, por favor? Sim, Ok, obrigada. sim. Bom, então, só a nossa temática, né? Como o professor Maciel já anunciou aí, a investigação científica necessária e sem complicação. Então, vamos tentar ter um bate-papo bem gostoso sobre esse assunto. Mas antes, eu trago aqui essa mensagem para o nosso dia, com uma gratidão ao ofício de mestre. O termo ofício remete a artífice. É, deixa eu só ver um. Ai, gente, peço desculpas porque eu desloquei. Peço perdão. Voltando. Eita, olha lá os problemas e os percalços. Agora sim. O termo ofício remete a artífice, remete a um fazer qualificado, profissional. Os ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres de um ofício que só eles sabem fazer, que lhes pertence porque aprenderam os seus segredos, seus saberes e suas artes. Uma identidade respeitada, reconhecida socialmente, de traços bem definidos. Os mestres de ofício carregam o orgulho de sua maestria. Com essa bela definição do ofício de mestre, nosso querido professor e inspirador Miguel Arroio nos provoca para a reflexão sobre nossa profissão. Uma profissão exige olhares atentos para os saberes, para reinventá-la a todo momento. Então é assim que eu desejo a todos vocês um feliz Dia dos Professores. E aí, nós começamos a nossa discussão aqui, que ela vai ser marcada por alguns pontos, né? Eu vou trazer algumas questões bem pontuais para vocês, para a nossa discussão. E eu começo no primeiro tópico com essa pergunta: a imagem da ciência é estereotipada? Então, é, essa pergunta nos remete a uma imagem que eu gosto muito e trabalho com as minhas alunas e meus alunos, com essa anatomia do cientista. A gente tem uma ideia, nós temos, a sociedade tem, os alunos também têm. Já perguntaram para os seus alunos sobre a imagem que eles carregam sobre o cientista e sobre a ciência? Eu faço sempre essa pergunta para os meus alunos no início de um curso, né, de um novo curso. O que eles pensam sobre o cientista e sobre a ciência? E por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, essa ideia de ter vidrarias e ter questões, vidros coloridos, né, fumacinha, jaleco, ser do sexo masculino, muitas vezes solitário, em um laboratório, sempre aparece. Então essa imagem que nós chamamos, né, uma imagem estereotipada da ciência, mesmo num curso de pedagogia, né, em que estamos nas ciências humanas, ela é muito presente e muito marcante. Não tem um espaço, muito raro aparece uma ciência sendo retratada das ciências humanas. Então, isso está no imaginário da sociedade, vamos dizer assim. O cientista, ele é um ser, olha, que perdeu os cabelos de tanto estudar, perdeu a visão por tanto estudar, ele é solitário,
Além do mais, o que que nós temos? O que que os nossos alunos pedem muito quando falamos que vamos para o laboratório, por exemplo? Vai ter um experimento com fumaça? Eu quero fumacinha, eu quero vidraria, eu quero coisas coloridas, eu quero bomba, eu quero esse tipo de experimentação. Então, tudo isso é bacana, claro que é, a gente tem que explorar essas questões, mas temos que explorar o que, que tem por trás disso, qual é a ciência que está por trás disso. Por que, que eu trago essas questões logo de cara? Porque se nós ficamos só com a explosão, o colorido e a fumacinha, o jaleco, a vidraria, que são todos os elementos, né, que de uma certa forma estão no imaginário do que a ciência trabalha, de uma certa forma nós afastamos a ciência do aluno. Por que que nós afastamos? Porque parece que ela é restrita aos gênios, às pessoas muito inteligentes, e isso, nossa, parece que é tão difícil ir para um laboratório e fazer um experimento que solta fumaça, é algo muito distante, e nós não queremos isso. Nós queremos que os nossos alunos escolham também as disciplinas científicas como profissão. É isso que nós queremos que eles se aproximem cada vez mais, né, dessas escolhas. Então, nós precisamos desmistificar a ciência. É isso que nós desejamos, que eles possam desejar essas carreiras também, né? Então, para começar, e depois eu vou voltar um pouco nisso, já já. Eu vou resgatar essa imagem estereotipada da ciência e do cientista. Então, nós desejamos trabalhar uma imagem mais honesta da ciência, mas a gente volta nisso. Mas só para ainda uma relação, um pouco dessa questão tem muito a ver com essa imagem de Einstein, né, que circulou e circula o mundo com a língua para fora. Todos nós conhecemos essa imagem, todos nós já nos deparamos com essa imagem, não é? E aí, qual é a percepção que temos, além desse distanciamento do cientista lá no laboratório? O que que isso remete? Que além de tudo, para fazer ciência, precisamos ser um pouquinho malucos, não é? Porque essa imagem, ela nos remete a isso também, tirada assim do contexto. Veja bem, olha, essa é uma imagem tirada de um contexto. Então, Einstein está aqui com outras pessoas, mas isolada, sozinha, sem um contexto, ela passa para nós uma outra ideia, né, de um cientista também solitário e maluco. Então, juntando todos esses elementos, nós temos aí uma ciência que parece que se faz, né, sozinha e com doses aí de maluquice. E não é bem assim, né? Nós temos muitos outros elementos que compõem a ciência e o seu fazer, né? Então, agora eu trago também outros elementos da história que influenciam também essas questões. E um pouco aqui, né, vou passar rapidamente e vamos chegar na investigação. É que essas questões, elas compõem a nossa conversa e tudo vai fazer aqui uma ligação, obviamente, né? Então, vamos, na história do ensino de ciência, nos remeter aqui para a Guerra Fria, o lançamento do satélite Sputnik, lá no ano de 1957. Então, na década de 60, nós temos uma maior importância aqui para as disciplinas científicas. Então, a Guerra Fria, essa corrida tecnológica espacial, tudo isso dá um maior reconhecimento para a ciência no desenvolvimento econômico, cultural, social, reconhecimento das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Depois, lá na década de 80, nesse conjunto de letrinhas que nós chamamos de CTS, também vai ser incorporado o A, CTS-A. Né? Então, é a relação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Essa relação, né, que hoje vocês ouvem muito falar isso, a Base Nacional Comum Curricular também trouxe essa relação, é o que nós temos de mais, vamos dizer assim, um dos elementos mais importantes para o ensino de ciências na atualidade, né? Também aí
outros, como alfabetização científica, que nós também vamos discorrer um pouco hoje na nossa conversa. Mas só para a gente retomar aqui, década de 60, então, nós temos o impacto dessas questões para as disciplinas científicas. Então, se nós estamos vivendo um momento de guerra, de corrida espacial, o que que nós precisamos? Nós precisamos de futuros cientistas. Não estamos preocupados aqui com a formação de alunos, mas de cientistas. Muitos de vocês devem conhecer esses projetos, né? Tanto na área da física, da biologia, da química, da matemática, são projetos que impactaram a formação de muitas pessoas. Eles vieram de fora, mas impactaram a produção de material didático aqui no Brasil para a formação de futuros cientistas, pensando então para essa abordagem, para esse fim, com esse objetivo. O Brasil, ele não participa diretamente dessa corrida tecnológica, mas todo esse cenário mundial vai impactar aqui, né, o nosso cenário. Como? Na promulgação de leis. Então, nós temos em 61 uma obrigatoriedade do ensino de ciências com a Lei 4.024 para séries ginasiais. Então, o ensino de ciências passa a ser obrigatório no Fundo 2, vou falar assim para ficar mais fácil, né? Que seriam as séries ginasiais. Lá em 71, com a Lei 5.692, o ensino de ciências, então, passa a ser obrigatório também para o Fundamental 1, então, para todas as séries do ensino fundamental, porque até então era só para o, vamos pensar assim, para o ensino médio, né? Só para a nomenclatura ficar mais fácil aqui para a gente. O que nós temos no momento atual? O que nós vivemos no momento atual? Nós temos aumento da poluição, temos crises ambientais, crise energética. Alguns autores denominam de uma situação de emergência planetária. O que isso vai implicar? O que isso tem implicado já, né? Não só nos currículos brasileiros, mas nos currículos internacionais, tem determinado profundas transformações nas propostas das disciplinas científicas nos currículos em todos os níveis, né? Fundamental 1, 2 e médio. Então, repensar os currículos, repensar as questões que vamos trabalhar com os nossos alunos. Mas diante de todo esse cenário que estamos discutindo aqui, nós, né, do ensino de ciências, ainda recebemos críticas. Que críticas são essas? Que o ensino de ciências, e aqui incluímos, né, biologia, química, física e a matemática, né, porque eu sei que tem professores de matemática aqui também. E o que que nós temos? O que que nós recebemos de críticas? Que é um ensino memorístico, é um ensino que tem ausência de contextualização, fragmentado, que é um ensino que tem como consequência o quê? A dificuldade dos alunos aprenderem os conceitos centrais das ciências. Já pararam para pensar quais são os conceitos centrais em cada área do conhecimento? O que que meu aluno precisa aprender sobre física, sobre química, sobre biologia, sobre matemática? Qual é o cerne destas disciplinas para promover a aprendizagem dos meus alunos? Os conceitos científicos, eles são trabalhados desvinculados do seu processo histórico de construção. Então, como conclusão desse processo, não há espaço para dúvida, os alunos não problematizam, e a gente vai falar muito sobre problema hoje. Eles não narram, não reconstroem seus conhecimentos, tudo é apresentado, quando a gente fala dogmaticamente, é como se fosse um dogma, né? Sem senso crítico. A gente fala assim, uma ciência pronta e acabada. Ah, mas o conhecimento não está pronto? Fotossíntese não é assim? Eu vou explicar assim para o meu aluno, porque é assim. Tudo bem, né? Nós temos a fotossíntese do processo como ela é, mas para o meu aluno, ele pode construir esse conhecimento. Eu tenho como criar possibilidades num contexto investigativo e científico para o meu aluno construir aquele conhecimento. Existem caminhos que o professor pode escolher para
construir com o seu aluno o conhecimento científico. Retenção de conceitos por repetição, de forma mecânica, são essas as críticas que recebemos enquanto professores, né, das disciplinas científicas. E aí eu vou resgatar a nossa conversa inicial lá dos primeiros slides, né? Quais são as consequências quando trabalhamos, né, uma abordagem tradicional, né, da história da ciência, resultando aqui nos fatos, nas anedotas e nos heróis das ciências? Porque às vezes realçamos as descobertas científicas que promovem o bem-estar da sociedade, seus grandes personagens, retrato aqui a lenda de Arquimedes e a coroa do rei. Então, são tantas as histórias e as lendas que às vezes aparecem como introdução dos livros didáticos, muitas vezes para motivar os alunos para aquele capítulo, e isso tem um campo na nossa área, né, na área de ensino de ciências, também na área de ensino de matemática, que específico para estudar, né, os fatos e um campo chamado História e Filosofia da Ciência, justamente para combater, né, os fatos, as anedotas e os heróis da ciência. Então diz a lenda que Arquimedes, ao descobrir que a coroa do rei não era somente de ouro, saiu correndo nu pela cidade para contar. Então, para o rei, né? E aí os historiadores da ciência, recuperando os escritos, inclusive achados de Galileu, vai dizer que não foi bem assim, né? Ele usou também outros artefatos para conseguir verificar de fato que a coroa não era somente de ouro, mas por outras medidas. Então, essas histórias, elas também vão interessar os nossos alunos, não somente a lenda. E aí nós temos o que nós chamamos de pseudo-história e pseudociência, né? A queda da maçã é outra. Até essa tirinha aqui vai dizer, olha aqui a lagarta contando para Newton, é uma tirinha, obviamente, né? Aqui a gravitação universal, porque a queda da maçã também está lá como um fato. Como que pode? Eu digo assim para os meus alunos, né? Será que a gente vai... até esqueci de comentar aqui, né? O termo eureka é atribuído a Arquimedes, porque é nesse momento que ele sai correndo nu pela cidade que ele grita Eureka, Eureka, Eureka. E esse termo é associado a essas questões. Então, os sinais de alarme estão aqui. Nós precisamos ensinar isso para os nossos alunos, né? Quais são os sinais de alarme de uma pseudo-história, uma pseudociência? Se aquela história tem muito romantismo e vocês podem detectar isso. Eu estou contando uma história sobre Isaac Newton, sobre Galileu Galilei, sobre Arquimedes e tantos outros, e começa a ter passarinhos cantavam, flores lindas e coloridas. Isso é ciência ou é pseudociência? Isso é história ou é pseudo-história, né? Personalidades imaculadas, descobertas monumentais e solitárias, insights do tipo eureka. Nós precisamos fugir disso, porque ninguém tropeça e levanta e formula uma teoria. A maçã caiu na cabeça e ele formulou uma teoria? Então, somente experimentos cruciais, ausência de erros, ausência de contexto, em que época, quem estava junto, que outros cientistas antecederam, que influenciaram a descoberta. Nós temos na biologia Lamarck e Darwin. Nós sabemos o quanto Lamarck também influenciou Darwin para a formulação para Darwin, como influenciou para a sua teoria. Então a gente descarta o anterior e joga fora. Nós precisamos ensinar os nossos alunos que o que vem antes também influencia o que vem depois. Então nós temos na ciência muitos casos que nós chamamos de construção do conhecimento científico. E isso é muito importante, porque é assim que a ciência se constrói. E nós precisamos mostrar para os nossos alunos que o erro é importante. E nós temos muitos casos para isso. E aqui eu deixo essa indicação de leitura para vocês. Esse livro, Estudos de História e Filosofia das Ciências, ele foi organizado pela Sibéria Celestino Silva, da UFSCar. E esse capítulo especial, que eu gosto muito, da Maçã de Newton, Histórias, Lendas e Tolices,
é do professor Roberto de Andrade Martins, um historiador da ciência da Unicamp, vai retratar e trazer, né, de fato, inclusive o texto em que Newton comenta sobre como a maçã influenciou sim Newton, né, nas suas teorias, ele traz, e esse texto está inclusive publicado na Royal Society, como que a maçã influenciou sua teoria aí sobre a queda dos corpos, né? Bom, então eu sigo agora aqui, essa primeira parte aqui da nossa fala é para a gente perceber a importância dos personagens, né, dos nossos cientistas, como nós precisamos trabalhar a história das ciências e dos cientistas para os nossos alunos como pessoas que são e com a contribuição que eles tiveram, mas para que os nossos alunos percebam que são pessoas que contribuíram com a construção da ciência, mas que eles têm uma vida por trás de tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque essa aproximação é muito valiosa para que nós possamos transmitir para o nosso aluno que a ciência ela é possível de ser realizada, que é lógico, né, que nós estamos falando aqui de grandes personagens da nossa ciência, mas que não é assim ao acaso, né? Existe um trabalho por trás de tudo isso, existe muito comprometimento, existe estudo, assim como toda profissão, né? Ser cientista é uma profissão, é uma escolha que nós fazemos, né? Então, por isso que eu volto na nossa fala inicial, né? Nós desejamos que os nossos alunos também escolham fazer ciência como profissão, é isso que queremos, né? Bom, agora eu entro aqui como eu disse para vocês, né, falamos daquela relação CTSA e disse que era uma questão importante e atual do ensino de ciências, e trago agora a alfabetização científica como também uma discussão bastante atual para o ensino de ciências. E trago aqui as autoras Lúcia Helena Saceron e Ana Maria Pessoa de Carvalho, com a definição delas sobre a alfabetização científica, e elas se apoiam em Paulo Freire. Paulo Freire diz assim sobre a alfabetização: a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. Ora, ninguém deseja que os seus alunos leiam como papagaios sem entender o que estão lendo. Então, quando as autoras se apoiam nessa definição de Paulo Freire, para definir a alfabetização científica, nós podemos perceber qual é a intencionalidade, certo? De alfabetização científica. É um ensino que tem o intuito de promover entre os estudantes capacidades e competências que possibilite a participação dos mesmos em processos de decisões do cotidiano, bem como a formação cidadã desses alunos. Então, a beleza do processo está aqui. Capacidades e competências é o engajamento dos alunos com a cultura científica. Então, alfabetizar cientificamente é promover um conjunto de habilidades que possibilite os alunos ao engajamento com a cultura científica e, mais que isso, capacitando esses alunos a participar de processos democráticos, de participação na vida cotidiana, de escolhas e de formação cidadã desses alunos. Então, é muito mais do que simplesmente um fazer científico, é capacitar o seu aluno para participar da vida em sociedade. Então, eu trago para vocês também, para ilustrar, né, essa definição de alfabetização científica, um vídeo, né, muito leve desse divulgador da ciência, astrofísico norte-americano, Neil deGrasse Tyson, para que vocês possam perceber a leveza do, do sentido, né, da alfabetização científica. Vamos ver se vai funcionar tudo bonitinho aqui. Vamos lá. Acho que sim, né? Tatiana, Sim, antes de você continuar, tem como você erguer um pouquinho o microfone, porque a gente
escuta a sua respiração concomitante à sua fala. Ah, sim, querida. Vamos ver. Mais um Assim, pouquinho. Sobe. Na altura do nariz. Vamos ver se é o melhor um pouco. microfone. Assim? Veja Vamos, se tá bom. Assim? eu acho. Isso. Assim ficou melhor? É que é a primeira vez que eu uso esse microfone. Então, Acho que agora mais ficou um melhor? pouquinho. Acho que Mais para mais um cima? pouquinho. Assim? Igual o meu aqui, a gente ergue assim, Eu ele não tô não te pega vendo. respiração. Assim? Ah, isso, Será melhorou. que ficou melhor? Então tá bom. Ficou. Assim, Que né? aí a gente. Isso. A gente te Ótimo. escuta e não escuta a respiração. Olha, não Perfeito. sabia disso. Ótimo. Muito obrigada. Vamos lá. Está sem som. Sério? Ah, mas tudo bem, porque é só uma musiquinha. Muito bem. Bom, o som está bom assim? Professora Dani, tá bom assim agora? Podemos continuar? Tá ok? Bom, vamos lá então. Bom, com a leveza desse vídeo, né, que ele traz aqui as crianças explorando o mundo, com essa curiosidade inata que ele nos apresenta aqui, e mostrando, né, o que a escola faz com as crianças, né, que todo esse processo parece que vai se perdendo, né? Exatamente. Nós incentivamos as crianças a falarem, incentivamos as crianças a se movimentarem, a andarem, e depois as crianças elas não falam mais, e acho que vocês têm experiências até mais efetivas em relação a isso, né? Claro, elas falam, falam muito, atrapalham a aula, mas não falam aquilo que desejamos que elas falem, né? Elas não entram em processos argumentativos, também vamos falar sobre isso aqui. Não falam aquilo que gostaríamos que falassem, elas não se movimentam de acordo com o que desejamos que se movimentassem, vamos dizer assim, né? Então, o que que a escola está fazendo com as crianças? Então,
são perguntas aqui para nossa reflexão. E além disso, o vídeo aponta para nós, né? Nós não queremos todos os cientistas. Eu estou falando aqui que desejamos que os nossos alunos escolham as carreiras científicas, mas nós sabemos que nem todos vão escolher. E que bom, né? Porque nós não queremos que todos sejam cientistas, nós queremos músicos, poetas, médicos, advogados. Que bom, é assim que o nosso mundo ele precisa ser configurado, né? Mas nós precisamos estimular. Esse é o nosso papel enquanto formadores das carreiras científicas. Mas é isso, o mundo precisa dessas carreiras, mas que todos saibam e possam entender e serem alfabetizados cientificamente. Então, o nosso papel, ele tem uma responsabilidade muito grande na formação dos jovens, né? Por esse papel da formação das carreiras científicas, na importância da alfabetização científica dos jovens. Então, eu compreendo a alfabetização científica como o que eu chamo de leque maior, né, no ensino de ciências. Ele é um guarda-chuva maior. Dentro desse guarda-chuva maior, nós vamos entender agora o que é o ensino de ciências por investigação. Ele é entendido aqui para nós como uma ferramenta metodológica, ele é um caminho possível, uma escolha que nós fazemos para atingir a alfabetização científica. Ele é uma escolha metodológica, mas muito mais que isso, uma ferramenta muito mais abrangente, né, que isso. É isso que nós vamos perceber e compreender. E eu trago também aqui esse livro, organizado pela professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, Ensino de Ciências por Investigação, e farei alguns destaques do capítulo 1, o ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas, né, que é da autoria da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Então, como que nós entendemos o ensino de ciências por investigação? Uma metodologia privilegiada para os conteúdos de ciências, biologia, física, química e matemática. Tem a possibilidade do aluno enxergar esses conteúdos de forma mais integrada, relevante e contextualizada, porque possibilita o desenvolvimento de habilidades envolvidas no fazer científico e, como eu disse, contribui então para a alfabetização científica. Então, nós temos uma relação, como eu disse, a alfabetização científica nós vamos compreender como um leque maior, o objetivo central do ensino de ciências, e estamos escolhendo agora a investigação, o ensino por investigação como uma ferramenta metodológica para promover a alfabetização científica em sala de aula. Entre os diversos autores intelectuais da área de educação, a professora Ana Maria escolhe 2 aqui para mostrar os caminhos teóricos do processo de construção da sequência, né, e do ensino por investigação. Então, esses autores, né, Piaget e Vygotsky, eles mostram, a partir de pontos de vista bem diferentes, como que as crianças e jovens constroem seus conhecimentos. Então, eu vou falar um pouco do conhecimento teórico e depois a gente entra na parte prática da construção das sequências de ensino. Então, primeiro ponto, aqui com base nos pressupostos teóricos de Piaget, trazendo a importância de um problema para a construção do conhecimento. E coloquei aqui o problema que estamos vivendo, né? O coronavírus, mas como um pano de fundo central, mas eu vou trazer isso para a sala de aula. Fazer um problema para que os alunos possam resolvê-lo. O problema, então, para nós, e para a gente entender isso no contexto da sala de aula, ele deve ser compreendido como um divisor de águas entre o ensino expositivo, feito pelo professor, e o ensino em que cria condições para que o aluno possa raciocinar e construir o seu conhecimento. Então, aqui é que está o nosso divisor de águas, vamos dizer assim, né? É um ponto de bastante atenção. Então, o problema.
como que nós temos 2 caminhos, né, um caminho que é o expositivo, claro, eu estou falando de uma ferramenta metodológica. O ensino por investigação, ele não precisa ser adotado pelo professor em todas as aulas, ele é uma estratégia metodológica. Nós não precisamos usar a estratégia em todas as nossas aulas. Nós passamos vídeos em todas as aulas, nós fazemos laboratório em todas as aulas, nós fazemos passeio e pesquisa em todas as aulas? É essa a pergunta que eu sempre faço. Então, o ensino por investigação, ele é uma ferramenta. Tem conteúdos que eles são possíveis de serem problematizados. Tem conteúdos que não são. Ah, é verdade? É verdade. Então, quando eu faço o exercício com os meus alunos e eles começam, porque uma tarefa que nós temos em sala é justamente problematizar os conteúdos. E às vezes eles me trazem as questões e algum conteúdo e eu devolvo. Mas isso é um bom problema? A gente está conseguindo problematizar de fato esse conteúdo? E aparentemente não é possível. Então a gente precisa escolher um outro recurso. Então, se não parece aqui, nossa, mas agora ela quer que eu faça problema de tudo isso, mas eu estou com esse conteúdo, eu não consigo problematizar. Então, nós precisamos usar o nosso bom senso, aquilo que nós temos enquanto especialista de cada área do conhecimento. Mas quando é possível, nós temos um conteúdo em mãos que é possível de ser problematizado, por que que eu não vou problematizar? Por que que eu vou expor aquele conteúdo para o meu aluno? Lembra quando eu falei ensino expositivo, como um dogma, sem senso crítico, apresentar tudo para o meu aluno, se eu posso colocar o meu aluno para construir aquele conhecimento? Porque ao propor problema, eu coloco o meu aluno para levantar hipóteses, que é aqui o nosso próximo, as nossas próximas etapas. Mas vamos lá, eu nem vou. O coronavírus ele entra aqui para nós como um pano de fundo, né? Porque ele aparece como um problema da atualidade. Mas eu não vou discutir isso agora, porque nós temos um. Eu estou me controlando no tempo, está me dando já aflição. Meu coração começa a bater forte aqui por causa do tempo. Mas vamos lá. Mecanismos de construção de novos conhecimentos. Quando eu coloco aqui ainda em Piaget, né? O aluno tem equilibração, desequilibração e reequilibração. Organização do ensino. Qualquer novo conhecimento tem origem num conhecimento anterior. Então, esse mecanismo acontece para o meu aluno. Então, ele não vem para a escola uma tábula rasa. Ele tem questões que ele já sabe, por isso que ao problematizar o conteúdo, o meu aluno tem condições de levantar hipóteses. Ao levantar hipóteses, ele vai buscar conhecimentos anteriores com base na vivência. E aqui a gente começa a recuperar conceitos espontâneos dos alunos e nós vamos problematizar isso. Então, isso é muito importante. Bom, outra questão que a professora Ana Maria discute é a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual na construção do conhecimento. E aqui nós não podemos confundir uma questão muito central para a investigação. Os professores confundem isso. Acham que investigar é fazer experiência. E aí começa a complicar, porque nem sempre eu tenho recurso. Até que para os especialistas, que são vocês que estão aqui comigo, isso não é um ponto tão preocupante. Vocês conseguem organizar o ensino com as experiências com um pouco mais de facilidade do que os pedagogos, né? Os professores pedagogos, que têm um acesso mais restrito às experiências e à organização do ensino dessa forma. Mas mesmo assim, nós não podemos confundir investigação com experiência. Quando falamos em atividades manipulativas, a experiência está lá, pode ser um jogo, pode ser a leitura de um texto, pode ser a leitura, pode ser a manipulação de imagens, notícias de jornal. A investigação, ela pode começar de formas variadas. A atividade manipulativa que conduz para uma atividade intelectual não necessariamente precisa partir de uma experiência. Investigar não é sinônimo de fazer experiência. Colocar o aluno
numa atividade investigativa, é colocar o aluno para investigar um fenômeno. E esse fenômeno não necessariamente precisa ser uma experiência. Vocês conseguem me compreender quando eu falo isso? Atividade manipulativa pode ser um experimento, pode ser uma atividade de um jogo, pode ser a leitura de um jornal, que é uma notícia que saiu, que vocês vão colocar atividade, os alunos para ler aquela notícia e levantar hipóteses sobre aquilo, em cada área do conhecimento. Então, vamos seguir sobre isso. Mas ainda quero falar da importância do erro na construção de novos conhecimentos. E aqui eu trago crianças de 6 anos montando um ciclo de vida de borboleta, e eles estão aqui no momento crucial. Eles estão com dúvidas em relação ao ciclo. E vocês trabalham com crianças, com alunos bem maiores do que isso. Eles têm 6 anos, eles estão no momento eh, de muito conflito. Eles têm mais uma seta em mãos e eles não sabem como terminar o ciclo. Eles estão aqui decidindo em grupo, vamos falar sobre a importância do grupo aqui, olha, e precisam decidir onde e como organizam o ciclo final. Eles passaram por toda uma sequência de ciclo de vida de borboleta e precisam agora organizar o ciclo. Essa sequência e essa conversa não acaba por aqui. Tem mediação da professora, tem um aluno que nós chamamos aqui, pela teoria de Vygotsky, né, o mais capaz no momento, não que é o mais inteligente, mas é aquele que dá aquela sacada final, que fala: não, mas a borboleta vem aqui, porque ela casa e ela tem mais filhinhos e lá, tudo de novo. É assim que eles estão conversando aqui. E o outro não, mas isso não pode. Então eles estão numa negociação. Então esse momento que vamos chamar de um erro importante, ele é importante porque todos estão repensando esse momento. E é claro que eu não pus a outra fase aqui, mas já já o professor vem aqui, conversa e eles vão reorganizar esse jogo e continuar o processo investigativo até terminar e entrar num acordo aqui sobre o processo. Olha, eu acabei mexendo, mas tudo bem. Funções mentais. Agora a gente tem aqui, entrando um pouco na construção social, então, do conhecimento, as interações entre os indivíduos e entre esses e o mundo físico e natural. Então, vamos falar um pouco sobre a teoria de Vygotsky e como que emergem os processos sociais. Funções mentais do indivíduo emergem de processos sociais. Então, eu trago a linguagem agora. Então, a gente falou do erro no processo, falamos ali da questão das atividades manipulativas e tudo isso. Agora, a gente vai falar da linguagem, né? E como que a linguagem, não só essa linguagem facilitadora, não, essa que vai transformar a mente dos alunos no contexto da sala de aula, no ambiente em que ocorre a comunicação do aluno. Ela é o artefato social e culturalmente construído, o mais importante artefato social. Aqui eu vou trazer esse outro conceito de Vygotsky, extremamente importante para o processo que acontece na sala de aula, porque nós temos o que o aluno já sabe, que é aquilo que ele traz para a sala de aula. Mas e aquilo que ele tem capacidade de aprender, né, que é o desenvolvimento potencial? Isso é uma incógnita. A gente não sabe o que o nosso aluno é capaz de aprender. É uma incógnita. Essa zona, né, entre o real e o potencial é o que nós, professores, podemos atuar, certo? É aquilo que nós chamamos de mediação entre um espaço e outro, é o que nós podemos trabalhar. O que a gente pode fazer aqui? Por isso que volto a falar sobre o trabalho em grupo, que valorizo muito isso, e aqui eu trouxe uma imagem de alunos do ensino médio trabalhando em grupo, numa atividade sobre até coloquei aqui, olha, o bico das aves de Darwin. Esse foi do ensino médio, né? Que eles pegam com as pinças as sementes para representar aquele trabalho de Darwin na ilha Galápagos e tudo mais, né? Para depois eles chegarem à conclusão, fazem tabelas, o que foi mais fácil, com
com qual bico, né, vamos dizer assim, foi mais fácil pegar as sementes, quantos que pegam mais, depois constroem as tabelas, analisam as tabelas, mas eles estão em grupos, eles discutem isso, eles têm condições de desenvolverem potencialmente em termos de conhecimento e habilidades com orientação de seus colegas. Então, o primeiro ponto aqui, né, trabalhar em grupo, valorizando o que os alunos estão dizendo e conversando nesse momento. O que mais que nós temos aqui? A mediação do professor, né? Já falei a importância do que o aluno tem de conhecimento para aquilo que ele é capaz de desenvolver. Bom, eu comecei a dar uma corrida em função do tempo, mas vamos lá, vamos devagar, para não acelerar o processo, porque eu acho que dá tempo da gente ir trabalhando as questões finais aqui. O que mais que nós temos para essas questões? A apropriação das diferentes linguagens. Nas disciplinas científicas, até coloquei um infográfico aqui do ciclo hidrológico, mas veja bem, o que, que nós temos? As diferentes linguagens, oral e escrita. Mapas, infográficos, imagens, tabelas, gráficos. Essas questões, elas precisam ser ensinadas. Às vezes nós passamos batido por tudo isso, correndo, e esquecemos que são questões que são próprias das disciplinas científicas e nós não damos a devida atenção, não ensinamos, né? A leitura de um infográfico, a leitura de uma imagem, de uma tabela, de um gráfico, de um mapa, e isso também corrobora o ensino das disciplinas científicas. E eu trago esse exemplo também de crianças pequenas e como que é importante, nós chamamos de especialização esse fenômeno, como as linguagens, elas adicionam um novo significado à outra. E aqui também bom, como a gente não tem eu pergunto e já respondo aqui, né? Nós estamos com lagartas. Aqui é o desenho que a criança realiza após as atividades das sequências investigativas, né? Então, eles estão observando o crescimento das lagartas. E esse é o desenho. Vocês solicitam registros escritos. As crianças pequenas, quando não conseguem escrever, elas desenham. E é assim que nós temos acesso ao conhecimento científico em construção ainda. Nós trabalhamos com as bases dos conhecimentos científicos das crianças. Vocês, né, com os alunos maiores, já trabalham com os conhecimentos científicos elaborados. Nós estamos preparando as bases desses conhecimentos. Então, aqui a criança representa uma lagarta, certo? Comendo folha de couve, que foi a experiência que nós realizamos. Então, olha, começo aqui do início. A lagarta bem pequenininha, a lagarta um pouquinho maior, e a lagarta se alimentando da folha de couve. O que que nós podemos concluir disso? Que é que a lagarta bem maior, né? Então nós estamos vendo o crescimento da lagarta. Então a criança ela representa uma condição para a lagarta crescer, né? Que para crescer ela precisa se alimentar. Então nós percebemos essa relação, esse entendimento da criança, que para crescer ela precisa se alimentar. E ela condiciona aqui no gráfico, né, que é uma outra linguagem da ciência, como nós estamos falando, a coleta de dados, então foi marcar, olha, quadradinho, ela não vê ainda a régua, ela trabalhou com a régua nesse experimento, mediu a lagarta pela régua e foi pintando lá, um quadradinho e mais um pouquinho, um quadradinho, dois quadradinhos e mais um pouquinho. Então, o fenômeno, ele está aqui, olha, crescimento de lagarta. Então, nós temos duas linguagens da ciência, o fenômeno do crescimento aparece aqui e o fenômeno do crescimento da lagarta também aparece aqui no gráfico. Então, são elementos da ciência que nós mostramos e a criança ela observou isso no terrário que nós construímos, desde o ovinho, e ela foi observando isso, e também aqui, nos registros que foram sendo efetivados durante toda a sequência investigativa com a criança. Então, são exemplos com as crianças pequenas, e eu fico imaginando
a potencialidade, né, que nós temos também com os alunos maiores, não é? Bom, então eu acho que deu para entender um pouco aqui a parte teórica. Agora a gente entra na parte prática, porque são os elementos teóricos que norteiam a construção da SEI. Então, o que que é a SEI, né? Que eu não falei ainda, mas é uma sequência de ensino investigativa. São atividades abrangendo um tópico do programa escolar. Cada atividade é planejada do ponto de vista dos materiais e das interações didáticas. Então, ali, alguns elementos eu apresentei para vocês de uma sequência de ciclo de vida de borboleta. Dei uma pincelada numa sequência que trabalhou sobre evolução, só peguei uma atividade ali para o ensino médio, que teve uma atividade sobre o bico das aves, ali foi só uma atividade experimental. E assim a gente organiza um trabalho investigativo. Claro, agora eu vou mostrar desde que ponto começamos com isso, né? O que nós precisamos para organizar uma sequência de ensino investigativa? Condições de trazer os conhecimentos anteriores para iniciarem os novos conhecimentos dos alunos. Nós desejamos, né, que os alunos tragam os conhecimentos anteriores, mas iniciem os novos. Terem ideias próprias e poder discutir com os colegas e com os professores, passando do conhecimento espontâneo para o científico. Óbvio, ninguém quer que o aluno vai ficar lá no senso comum do conhecimento espontâneo. Eles precisam, a escola é responsável para a construção do conhecimento científico. Não tem outro espaço para a construção de conhecimento científico. Quem faz isso é a escola. Então, nós somos responsáveis pela construção do conhecimento científico. Muito bem. Então, para o planejamento de uma sequência de ensino investigativa, nós temos que pensar em um problema. Volto, então, a frisar. Nem todos os conteúdos são possíveis de serem problematizados. Quando isso não é possível, nós vamos escolher outras estratégias metodológicas. Hoje nós estamos falando aqui sobre a investigação, né? De trabalhar a investigação. Esse problema, ele precisa. Quando eu sei que o problema é bom, quando eu sei que eu fiz um bom problema, quando esse problema permite que os alunos levantem hipóteses, aí eu sei que eu estou no caminho certo. Ele permite, né, a passar da ação manipulativa para a ação intelectual do pensamento das crianças e vai apresentar argumentações, vai promover esse processo de argumentações em sala dos alunos com os professores. O problema, ele vai ser estruturado de modo que você ofereça material didático para o seu aluno resolver o problema. Então, não é assim, eu vou propor um problema, eu vou jogar o Léo, então agora é isso. Não. Que condições didáticas são essas? Então, você vai dar um experimento para o seu aluno resolver, você vai, ele tem um jogo que parte ali, você tem imagens, você tem uma notícia, um texto que ele vai ler, é alguma coisa que ele tem condições para que ele possa levantar hipóteses, né? Ele vai pesquisar a partir deste problema. Então, como que a gente estrutura isso? Problemas que são experimentais, demonstrações investigativas e problemas não experimentais, que eu acho que começa a configurar para vocês, com base nessas explicações teóricas, a gente começa a conceber essa ideia. Os problemas experimentais, eu acho que está muito claro já, né? Eles partem de um experimento, obviamente. Como vocês são especialistas, fica muito claro aqui para nós essa ideia. Então, ele parte de um experimento. Então, é essa ideia mesmo. Ele tem experimento. Eu costumo muito trabalhar na minha disciplina com kits de experimentação. Eu tenho um aqui, mas eu não vou pegar para não atrapalhar nosso processo aqui. Eu tenho um de circuito elétrico, eu trabalhei com as minhas alunas. Então, o que tem no meu kit de circuito elétrico? Ele tem um suporte para pilha, ele tem fiozinho, ele tem uma lâmpada, o suportezinho para a lâmpada pequenininha de 3,6 volt, tal. E tem vários itens para testar o circuito elétrico, porque eu trabalho com levantamento de hipóteses, como eu estou falando para vocês. Então, eu não vou montar o circuito elétrico assim, já de cara com os meus alunos. Porque primeiro eu vou deixar com que eles
testem as suas hipóteses. Não é tão simples assim. Como que a gente vai montar esse circuito elétrico e tudo bem? Então, feito isso, porque não é tão simples, né? Com as alunas da pedagogia, entender o funcionamento de um circuito elétrico e como que tudo isso precisa de ter essa alimentação. Então, feito isso, a gente chegou no circuito? Ótimo. Agora a gente começa a testar os materiais. Porque eu trabalho com crianças pequenas. Para vocês parece, nossa, mas é tão óbvio. Não, não é óbvio. Então, no meu kit de circuito elétrico, o que eu tenho? Eu tenho isopor, eu tenho fragmento de rocha, eu tenho madeira, eu tenho bola de gude, eu tenho palito de sorvete, tarará, tarará. Então, agora eu começo, na abertura do meu circuito, eu começo a testar as hipóteses. Eu vou construir cartazes com as crianças. A bolinha de gude, vocês acham que transmite ou não eletricidade? Claro, isso dentro de um processo investigativo vai chegar a hora de a gente fazer isso. Não vai de cara fazer uma experiência como essa. Então, enfim, é a etapa da resolução do problema. Então, a gente vai testar as hipóteses. E dentro de todo esse processo, tem a sistematização dos conhecimentos. Eu vou fornecer material de leitura para os alunos. E aí eu chego na etapa de descrever e desenhar, né? No caso, eu sempre coloco isso para os alunos que ainda não escrevem, não descrevem. Mas olha, até para os alunos maiores, essa associação da escrita com o desenho, ela é fundamental, porque o desenho, ele é uma linguagem essencial, porque às vezes a escrita, ela não dá conta de contar tudo aquilo que o experimento ele trouxe, e o desenho, ele também é um recurso bastante valioso para colocar ali as setas e toda a riqueza que, por exemplo, um circuito elétrico ele pode conter, não é? Muito bem. O que é então a demonstração investigativa e por que ela é importante? Por exemplo, num experimento que oferece perigo e às vezes a gente não tem todas as condições necessárias para trabalhar com os kits experimentais, cada um com o seu kit e tudo mais. Então, o professor ele pode usar um único kit, né, que é só dele, mas ele faz toda a demonstração, por isso demonstração. Mas ela não precisa ser uma demonstração pronta e acabada, como a gente falou lá no início. Ela também pode usar o mesmo recurso investigativo, envolvendo os alunos, eles podem levantar hipóteses e tudo mais. E ela vai seguir o mesmo caminho do problema experimental, certo? E aqui, o que seriam os problemas não experimentais? Eu peguei essa imagem do vulcão Krakatoa, que a gente pode trabalhar com uma notícia, né, com a erupção do vulcão e tal, e aí partindo para toda uma abordagem de um problema não experimental, que seria uma notícia de jornal, por exemplo, ou então um vídeo, uma imagem. Por isso, então, os problemas não experimentais. Mas aí partindo da mesma ideia, trabalhamos com levantamento de hipóteses, né? Etapa de sistematização, vamos escrever, desenhar, e assim seguimos com a mesma sistemática, né? Para o trabalho com os problemas não experimentais. Bom, eu vou passar rapidamente para essa. Eu estou falando sobre isso, né? Leitura e sistematização do conhecimento, que são outras etapas da sequência de ensino investigativa. Coloquei algum exemplo aqui. Uma leitura de texto, claro, eu estou lá numa sequência falando sobre educação ambiental, por exemplo, e vou selecionar um texto para o meu aluno. Esse texto aqui é um texto aleatório, tá? Eu uso muito a ciência hoje das crianças, porque são textos de fácil acesso para as crianças pequenas, né? Uma linguagem interessante, mas vocês podem usar até a ciência hoje, mesmo para os alunos, né? Mas onde eu posso buscar textos que apoiam aquele assunto que estou trabalhando na sequência? Revistas, jornais, o próprio livro didático, literatura, internet, etc, etc. É o texto que sistematiza aquilo que estamos trabalhando, né? Que mais? Eu tenho atividades que contextualizam aquele conhecimento. Então, no seu dia a dia, onde vocês podem verificar este fenômeno? Aqui tem alguns exemplos, esses fenômenos que vocês estão vendo aqui, para o pessoal da física, talvez vocês conhecem o LAPEF, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa
de física que a professora Ana Maria coordena. Agora ela já está aposentada, mas enfim, né? Idealizado por ela na USP de São Paulo. E vocês encontram esses problemas físicos, eles são voltados para as crianças pequenas, mas podem ser adaptados para os alunos maiores também. Tem vídeos e talvez vocês até conheçam já essas abordagens, né? E aqui, como nós estamos discutindo alguns elementos do livro, do capítulo, ela traz essas relações, né? Como a gente pode contextualizar essas relações e esses fenômenos, porque vocês extrapolam o conhecimento com os alunos, né? Então, elaborações de questões que relacionam o problema investigado com o problema social ou tecnológico. Já estou praticamente finalizando. Não podemos deixar de falar aqui sobre a questão de avaliação, porque a CEI também precisa ser finalizada, né? Como que a gente vai finalizar todo esse trabalho que efetivamos em uma proposta de sequência de ensino investigativa numa proposta de ensino por investigação? Não consigo conceber uma avaliação somativa aqui. Então, eu fiz aqui um trabalho belíssimo. Vamos pensar aqui, circuito elétrico. Então, a gente trabalhou, selecionamos leituras valiosas, o aluno fez experimentação, fez grupo, kits experimentais, e conversou com os colegas, fez leitura de livros, contextualizou o conhecimento. Aí, ao final, eu pergunto: o que é circuito elétrico? Quantos volts isso, quantos aquilo, aí eu faço uma prova, divido por 2, meu aluno vale tanto. É difícil para mim conceber essa ideia da avaliação somativa, imaginar que meu aluno vale isso com aquilo, divide por 2. Porque eu acho que as disciplinas científicas, elas, então as outras também, né, que a gente está discutindo aqui as nossas, né, elas têm a possibilidade de avaliar o nosso aluno em diferentes momentos desse processo. Ele pode apresentar, né, as questões, é o que nós chamamos aqui de avaliação formativa. Quando o aluno construiu, né, as questões procedimentais, atitudinais do processo, né? Quando nós pensamos numa avaliação formativa, que valorizem os mesmos princípios do ensino proposto, né? Se nós partimos por uma organização do ensino com uma forma que valorizou outras propostas durante o ensino, nós também precisamos pensar em outras propostas de avaliação. Eu sei que a escola, vocês vão falar, mas a escola pede que eu faça prova, então faz a prova. Mas não considera só a prova para o processo. Que outras questões, outros elementos, vamos falar assim para não ficar confuso, que outros elementos também foram contemplados durante o processo de ensino, que vocês possam valorizar outros elementos para o processo formativo do ensino. Acho que para a gente pensar aqui, né? Outras questões, eles podem fechar com um seminário, é, é, um projeto que finalize esse processo, apresentar para outras turmas dos anos anteriores, tantas formas de comunicar. Eu até queria trazer aqui, até trago um outro artigo da Saceron, né, que ela só puxei isso do artigo dela, porque tem outros elementos, ela fala de investigação, ela fala de alfabetização científica, mas eu só destaquei a argumentação aqui. Porque a gente está falando tudo isso, mas eu queria chamar a atenção para a argumentação no ensino de ciências, para a linguagem científica, que ela é uma linguagem argumentativa. Por que, que precisamos valorizar as interações discursivas em sala de aula? Porque elas desenvolvem o pensamento do aluno, que é aqui a parte cognitiva do nosso aluno. Então, quando a gente mostrou ali o vídeo da alfabetização científica, que os alunos ficam quietos. Não, nós precisamos que o nosso aluno fale em sala de aula, mas que eles entrem em processo argumentativo, não é falar qualquer coisa. Nós desejamos que eles falem aqui voltados para o ensino de ciências, que eles argumentem no ensino de ciências, e nós precisamos ensinar sobre o que é argumentar no ensino de ciências. Eu prometo que vou finalizar. Eu queria falar um pouquinho sobre esses 3 domínios, mas eu acho que já ficou um pouco claro. Eu quero trazer um exemplo nosso aqui da residência, então eu vou passar essa questão para não
não chatear vocês, porque meu tempo está acabando, então eu trago só o nosso exemplo aqui da residência pedagógica com matemática. O que que é a residência pedagógica, para quem não sabe? A nossa residência aqui da Unesp de Marília, nós, claro, toda residência, né? Mas eu vou falar da Unesp de Marília, nós temos uma integração entre a educação básica e a educação superior. É assim que as residências funcionam. É um programa semelhante ao PIBID, mas nós trabalhamos com o terceiro ano e o quarto ano da pedagogia, né? A residência ela funciona para os anos finais do curso, né? O nosso projeto, Ensino de Ciências por Investigação, eu fiz um recorte aqui para o magnetismo. Também trabalhamos com os seres vivos e também trabalhamos com astronomia, mas eu fiz o recorte aqui para o magnetismo e eu trouxe só a parte experimental, né? Aqui fazendo os experimentos com as crianças de campo magnético, aqui leitura de livros, fizemos leitura de textos históricos também, que não dava para trazer tudo, né? Trabalhamos com limalha de ferro, construímos esse futebol magnético para explorar a questão do campo magnético, a questão aqui do magnetismo na Terra, mas tudo permeado com leituras de textos também. Queria frisar muito isso. A sequência não é só experimento, né? Ela tem todo um encadeamento de ideias aqui. E terminamos com caça ao tesouro pela escola, envolvendo aqui questão de bússola, eles eram orientados com pistas e tudo mais. Eu fiz um recorte aqui para alguns registros, né? Registros de perguntas, por que o magnetismo atravessa o plástico, né? Por que isso acontece, né? Como isso acontece? Aqui o registro da atividade lúdica que nós chamamos ali para o jogo, né? Nós chamamos de jogo o futebol magnético. Eu não fiz a transcrição porque ia tomar muito tempo. E aqui nós fizemos o Tales de Mileto, contamos toda a história, e aqui nós temos um registro de um texto histórico. Então, lá no início da nossa sequência, nós começamos com a história de Tales de Mileto, da magnetita e tudo mais. Então, só selecionei esses registros, não coloquei, tem registros de hipótese, registro de atividade experimental, mas acabei não trazendo tudo isso, porque ia tomar muito tempo nosso, que já avançou, eu quero deixar um tempo aqui para a nossa interação também. O que que eu queria finalizar a nossa conversa trazendo aqui para vocês o que eu digo para os meus alunos, né, pedagogos em formação. Eu digo assim para eles, porque eu tenho um conflito muito grande, né, quando eu ministro a minha disciplina de conteúdo e metodologia e prática de ensino de ciências. O conflito é assim: professora, eu tenho dificuldade, eu sinto falta do conteúdo conceitual. Como que eu vou trabalhar ciências, né? Porque eu não sei física, eu não sei química, eu não sei biologia, entende? Eles falam, eles têm essa angústia. E eu digo assim, vocês precisam fazer parcerias com os especialistas, né? Porque ninguém sabe tudo, ninguém sabe, ninguém domina todos os conhecimentos. Então, eu acredito muito nessas parcerias. Busquem as parcerias, busquem os especialistas das suas escolas. Então, eu acredito muito nisso. Então, que vocês possam ser essa fonte de inspiração, que vocês busquem, enquanto não temos uma política, né, de formação continuada, né, que possa suprir todas as necessidades formativas que precisamos, vocês podem pensar assim: ah, o PIBID, a residência, não atinge todo mundo. Não, não atinge, mas é uma política muito valiosa. Então, nós podemos ter essa esperança. Enquanto ela não atinge todos os licenciandos, não atinge todos os professores da rede, que nós possamos fazer a diferença. Então, que vocês façam parcerias com os professores pedagogos, se assim eles estiverem nas escolas de vocês, que vocês possam acolher os licenciandos, né, os estagiários das disciplinas específicas de vocês, porque vocês são os especialistas das áreas. Então, que vocês possam fazer essa diferença na formação dos futuros professores, para que a gente possa, né, de certa forma, contribuir aí para a formação das futuras gerações, enfim, né? Eu sempre digo assim, né? Vocês são cientistas, nós somos hard de natureza, então escolham
a sala de aula como um espaço de construção de conhecimento, como um espaço de pesquisa, que vocês olhem para as falas dos alunos, para os registros dos alunos, como fonte de pesquisa, como coleta de dados. É isso que é interessante. Eu finalizo com esse poema da Cecília Meirelles, Reinvenção. Como meu tempo está muito curto e esgotado, não vou ler tudo. Eu vou ler a última estrofe, porque a vida só é possível reinventada. E aí eu faço uma, uma releitura aqui, porque a escola só é possível reinventada. Que vocês possam usar aqui, espero contribuir com o ensino de ciências, né, por investigação, para essa possível reinvenção. Sim, querida, pode. Desculpa a minha interrupção aqui. É assim eu finalizo e abro agora para perguntas. Desculpa, gente. Po- Pode, querida. Professora Tatiana, Desculpa, gente. Eu tive imagina, a gente uma sabe que o interrupção aqui, Báltico é desculpa. assim mesmo, nós Desculpa. estamos trabalhando de nossas casas, né? Nós agora aqui na diretoria de ensino, mas muitos dos nossos professores estão em casa, assim como a senhora, a gente sabe que acontece de tudo no âmbito aí do nosso lar. Então fique tranquila. Gostaria de Ok. agradecer muito a fala da senhora, foi uma abordagem assim maravilhosa, com esse resgate histórico, trouxe esses teóricos para contextualizar a nossa alfabetização científica, o ensino por investigação. Muitos dos nossos professores até fazem, né? Mas muitos deles nem acabam nem sabendo que estão realizando. Então, a gente vai fazendo no fluxo, né? Sendo que, na verdade, realizam e agora incorporando essas metodologias aí faladas pela senhora. Eu gostaria de fazer uns apontamentos dos professores. A professora Aide coloca parabéns, muito boa e de fácil compreensão sua abordagem. A professora Bárbara, ela pontua, muitas vezes a atividade manipulativa é apenas para provar um conceito apresentado mecanicamente, mas não leva a criança a refletir sobre o que aconteceu e ir além. Né? A senhora quer falar um pouquinho sobre? Sim, então o que eu penso é o seguinte, né, que a atividade manipulativa, ela não deve ser trabalhada de forma descontextualizada. Então, sempre que eu trago essa questão da atividade manipulativa, né, o experimento, ou a leitura da notícia, do jornal, do jogo, da ferramenta que o professor escolhe, desculpa, esqueci o nome da professora que trouxe o apontamento. Mas enfim, Professora Bárbara. Bárbara, eu penso assim que a atividade ela deve ser contextualizada, ela deve ser promotora da aprendizagem, ela deve ser utilizada pelo professor como fonte e recurso para promover o levantamento de hipóteses, o engajamento do aluno na construção do conhecimento, e não de forma descontextualizada. Então, para mim, o entendimento que eu tenho é sempre assim, a experiência, ela não é descontextualizada. Por isso que essa relação que eu faço desde o início, né, lá com a fumacinha, o laboratório, a bomba, né, nós somos sempre muito requisitados para isso. Né? Agora, a moda dos slimes, é justamente para que a gente possa contextualizar essas ações com os nossos alunos, promover os porquês, né, o que temos de ciência por trás dessas questões, né, trazer o nosso aluno para a investigação, para o processo científico. É isso que penso para a promoção das atividades manipulativas. Sim, e a professora Bárbara mesmo pontua, né, que além disso, cada aluno se expressa sobre avaliação. Agora ela fala sobre avaliação. Cada aluno se expressa melhor de um jeito. É importante ter diferentes avaliações no processo para realmente verificar o entendimento de cada um. Perfeito. Eu concordo com isso. Eu acho que
É isso mesmo, né? Os nossos alunos, eles são, né, muito mais do que uma prova, né, do que a gente conceber o aluno nessa questão somativa, como disse lá, né? E reafirmo, nós temos a chance de verificar e olhar, ter um olhar muito mais amplo para o nosso aluno nas disciplinas científicas, né? Desde a organização de um experimento, como que o aluno se engaja. Eu penso assim, até na limpeza, né, de um laboratório, quando a gente termina uma experiência, como que os alunos se engajam, mas isso também é papel do professor, né? Muitas vezes o professor desiste de fazer uma atividade experimental, por exemplo, que fala, o aluno não ajuda, não colabora, vira aquela bagunça, eu não faço mais nada com os meus alunos. Mas você já ensinou, né, esse processo de organização de uma atividade, finalizar uma atividade experimental, como que a gente faz isso? Isso faz parte do processo, né? Então, e também precisa ser avaliado como que é o envolvimento. Então, eu acredito nisso, né? São as atitudes e os procedimentos da ciência, não só a parte conceitual. Então, hoje a gente tem falado muito nisso. Eu até corri um pouco ali, né? Porque senão meu tempo ia estourar e a gente não teria esse momento, mas nós temos essa parte, né? O fazer conceitual, aquela parte epistêmica, né? Que é todo esse processo científico, e essa parte social, que é a comunicação da ciência. Então, tudo isso precisa ser avaliado no aluno, né? Não só o conceito. E a gente muitas vezes fica só no conceito, o que ele sabe, né? Perfeito, professora. Eu vou passar a fala para os meus colegas aqui de profissão. Ok. Obrigada. E eu que agradeço. Professora Tatiana, eu queria agradecer muito a sua colaboração. É um prazer ouvir a senhora cada vez, e na minha suspeita opinião, a senhora fez uma conexão muito eficaz entre a teoria e a prática, então deu para a gente ter uma noção assim de como conseguir conciliar de uma maneira que seja fácil para que a gente possa executar com todas as dificuldades que a gente tem na escola. E uma outra coisa, agora para os professores, eu queria dar os parabéns a todos os professores. Vocês realmente são heróis, os verdadeiros heróis desse país são os professores. Obrigado. Muito bem. Ótimo. Eu queria agradecer a professora, né, por ter esmiuçado tudo isso que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? O trabalho por investigação, a busca pelo conhecimento, né? Promover a problematização. Então, a gente sempre vai trazendo convidados, a gente sempre vai falando, mas a senhora alinhavou tudo isso daí, né? Então, foi fantástica as suas colocações. E por isso que eu pedi para o pessoal anotar que, em cima dessas suas observações, a gente vai trabalhar muito tempo, né? E uma nova era aí do ensino de ciências vai estar aparecendo, né? Com a pandemia, o uso da tecnologia, né? Então a gente não pode descartar nada de novo que está aparecendo aí. Durante a apresentação, eu marquei alguns pontos aqui que eu gostaria de retomar. Um deles que apareceu no vídeo: todos nós nascemos cientistas, né? Mesmo quem não que não tem essa afinidade com ciências, ele tem um pouco de curiosidade, né? Mas isso, com o tempo, vai se perdendo, né? Isso daí vai morrendo naqueles que não tiveram a oportunidade de se embrenhar no conhecimento científico, né? Quando a senhora apresentou aí da questão da alfabetização científica, é algo que tem que ser inerente do ser humano, né? Todo mundo tem que ter o básico da ciência para sobreviver melhor nesse mundo, para entender as coisas que nos cercam, né? Então, esse conhecimento científico não precisa ser aprofundado. Lógico que eles têm mais afinidade e vão se embrenhar nesse campo aí, vai buscar estudos mais aprofundados. Mas a grande sacada é que todos têm que ter essa alfabetização científica. E onde começa isso?
é uma coisa nata, já começa, que ele já nasce com isso daí. Mas quem dá um novo impulso para isso daí é a escola, é no papel do professor, né? Outra coisa que a professora falou, para buscar parcerias. Por quê? Porque ninguém detém todo o conhecimento, ainda mais na área de ciências e matemática, que é um leque muito amplo, né, para se dominar tudo. Então, buscar um colega que tem mais conhecimento numa determinada área, né, o outro que tem numa determinada outra área, fazendo um apanhado geral, um projeto nesse sentido, que a coisa pode ficar mais ampla e todo mundo ganha com isso. O professor aprende novos conceitos, aprende formas de trabalhar em grupo, e os alunos, por homologia de processo, também aprendem, né? Vendo tudo isso como que funciona, porque o mundo aí fora não é um mundo individualista, você tem que trabalhar em grupos. Então, onde se aprende isso? É na própria escola, né? Outra coisa, o ensino por investigação, por que a gente colocou lá no título que é necessário? Fazendo uma analogia, ninguém aprende a andar de bicicleta se não quer andar de bicicleta. Então é preciso querer. O ensino por investigação propicia esse querer, porque ele desvenda os mistérios do mundo que nos cerca, né? E isso é um objeto de estudo imensurável, né? Talvez as outras disciplinas não tenham todo esse arsenal que nós temos, né? E que a gente poderia aproveitar mais, né? Por que a gente não aproveita? Justamente porque é um grande leque, né? Nós temos que ser super generalistas, né? Entender de tudo um pouquinho. Isso dificulta. Então, aí o papel das parcerias, né? A reinvenção é um momento de nós nos reinventarmos, né? E o uso tecnológico não pode ficar de fora. Novas tendências educacionais vêm aí e a gente precisa adaptar a nossa prática docente a isso, né? No pós-pandemia, o tipo de aula tradicional que a gente tem como principal fonte de trabalho, ela não vai perdurar mais. Então, aqueles que buscarem essa reinvenção terão mais êxito, mais sucesso na sua prática, né? E o ensino por investigação, ele traz todos esses elementos que a gente precisa, né? Então, a gente vai ainda insistir nesse ponto, porque nós queremos o quê? Uma educação de qualidade que facilite o trabalho do professor e que seja prazeroso esse trabalho. Era isso que eu queria falar. Não sei se algum colega quer fazer mais um comentário, senão eu vou passar para a professora fazer suas considerações finais. E muito obrigado mais uma vez, professor, em tê-la aqui conosco. Pode fazer as suas considerações, professor. Ok. Não, eu gostaria muito de agradecer, né, essa oportunidade riquíssima de discussão, de estar com vocês, de estar aqui com os professores e me coloco à disposição para novos momentos como esse, de parceria, né, que é a nossa palavra aqui do momento. Então é isso. Agradeço, né, o convite de vocês e gostaria de me despedir, então, de vocês, de todos, e meu muito obrigada por essa manhã deliciosa de encontro, né? E desejo aí um ótimo dia e um bom descanso, né? Que bom que vocês ganharam um presente e amanhã estão num feriado aí prolongado. É isso, muito obrigada a todos e todas. Nós que agradecemos. Tá. Muito obrigada, professora Tatiana, pela participação e o carinho aqui com os nossos professores. E parabéns para a senhora também, que é professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Fim. Tchau. Tchau.